Você sabia que tem de pessoas que vivem presas a um ciclo invisível? Um ciclo onde elas pedem dinheiro emprestado hoje, pagam um pouco amanhã e logo depois precisam pedir de novo. É assim que nascem as dívidas, a ansiedade, a vergonha e aquela sensação de que a vida nunca sai do lugar. Talvez você esteja passando por isso agora. Hoje eu vou te contar a história de Laura. Laura não era uma pessoa preguiçosa. Pelo contrário, ela trabalhava, se esforçava, tentava fazer tudo certo. Mas por mais que lutasse, o dinheiro nunca parecia suficiente. As contas chegavam mais rápido do que o salário, e o medo de não conseguir pagar tomava conta de seus pensamentos. No começo, ela só pediu dinheiro uma vez. Depois, virou duas. Depois, virou um hábito. Quando o dinheiro acabava, Laura já sabia o que fazer. Pegava o celular, abria as conversas e começava a escrever mensagens constrangedoras. "Você pode me emprestar um pouco? Eu te pago mês que vem." Ela prometia, mesmo sem ter certeza se conseguiria cumprir. Cada mensagem enviada era como uma facada no orgulho. Cada resposta negativa doía mais do que ela admitia. Com o tempo, algumas pessoas começaram a se afastar. Outras pararam de responder. E Laura passou a se sentir pequena, invisível, como se estivesse sempre incomodando o mundo. À noite, sozinha no quarto, ela olhava para o teto e se perguntava: por que parece que todo mundo consegue sair do aperto menos eu? Ela sentia medo, medo do futuro, das cobranças, de nunca conseguir sair daquela vida. E o pior não era nem a falta de dinheiro, era a falta de esperança. Mas o que Laura não sabia é que aquele seria o último período da sua vida vivendo desse jeito. Algo estava prestes a acontecer. Algo que iria virar tudo de cabeça para baixo. Os dias de Laura seguiam todos iguais. Ela acordava cedo, saía para trabalhar e passava o dia inteiro com a mente dividida entre o que precisava fazer e o que precisava pagar. Mesmo quando estava conversando com alguém, uma parte dela estava sempre calculando números, somando dívidas, tentando imaginar como ia sobreviver até o fim do mês. Ela evitava abrir o aplicativo do banco, porque toda vez que via o saldo, o coração acelerava. Aquela sensação de sufoco voltava, como se o mundo estivesse se fechando ao redor dela. Havia noites em que Laura não conseguia dormir. Ficava rolando na cama, lembrando das mensagens que tinha enviado pedindo dinheiro, das promessas que fez, das vezes em que atrasou pagamentos e teve que inventar desculpas. Ela se perguntava se as pessoas ainda acreditavam nela, ou se já tinham desistido. Por fora, Laura tentava parecer forte. Por dentro, estava cansada. Cansada de lutar, cansada de pedir, cansada de sentir que nunca era suficiente. Em um desses dias, depois de receber mais uma cobrança, Laura se sentou sozinha na cozinha com uma xícara de café já frio nas mãos. O celular vibrava em cima da mesa, mas ela não teve coragem de olhar. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não chorava só por causa do dinheiro. Chorava pela vida que parecia estar escapando dos seus dedos. "Eu só queria uma chance de recomeçar", ela sussurrou para si mesma. Naquele momento, algo dentro de Laura começou a mudar. Não foi algo visível, não foi um milagre imediato, foi um sentimento estranho, quase silencioso, como se pela primeira vez em muito tempo, uma pequena faísca de esperança tivesse surgido no meio de toda aquela escuridão. Ela ainda não sabia, mas aquele dia marcaria o início de uma transformação que ninguém, nem mesmo ela, poderia imaginar. E a partir daquele instante, nada mais seria exatamente como antes. Na manhã seguinte, Laura saiu de casa com a cabeça baixa, tentando fugir dos próprios pensamentos. O sol estava forte, mas dentro dela tudo parecia nublado. Quando ela desceu as escadas do prédio, ouviu uma voz que fez seu estômago gelar. "Laura!" Era a vizinha do apartamento ao lado, uma mulher de braços cruzados, olhar duro, que já a observava fazia alguns segundos. "Você lembra daquele dinheiro que me pediu emprestado mês passado?" A vizinha disse sem rodeios. "Você falou que ia pagar na semana seguinte e já passou mais de um mês." Laura sentiu o rosto queimar. O coração começou a bater rápido demais. Eu
Eu sei, é que eu tive uns problemas. Ela tentou explicar, mas as palavras saíam fracas, sem força. Todo mês é a mesma coisa, a vizinha respondeu, suspirando. Eu não posso ficar te bancando, Laura. Também tenho minhas contas. As pessoas que passavam pelo corredor olhavam. Laura queria desaparecer. A vergonha era tão grande que parecia pesar nos ombros. Ela abaixou os olhos, segurando as lágrimas. Eu vou dar um jeito, murmurou. A vizinha balançou a cabeça, decepcionada, e foi embora. Laura ficou parada ali por alguns segundos, sentindo o mundo girar ao seu redor. Aquela cobrança não doía só no bolso, doía na alma. Ela saiu do prédio com passos lentos, sentindo que tinha chegado ao fundo do poço. Nunca tinha se sentido tão pequena, tão exposta, tão perdida. Mas foi exatamente naquele instante, naquele momento de dor, vergonha e silêncio, que algo invisível começou a se mover na vida de Laura. Laura caminhava pela rua sem perceber para onde estava indo. Seus pés se moviam, mas sua mente estava presa naquela cena no corredor do prédio. A voz da vizinha ainda ecoava em seus ouvidos, misturada com a vergonha, o medo e aquela sensação de que todo mundo já tinha desistido dela. O vento batia de leve no seu rosto, mas não era suficiente para esfriar o calor das lágrimas que insistiam em cair. Ela passou por pessoas apressadas, carros buzinando, lojas abrindo. O mundo seguia normalmente, enquanto dentro dela tudo parecia estar desmoronando. Ela pensava em como sua vida tinha chegado àquele ponto. Não era assim que ela imaginava o futuro quando era mais jovem. Ela sonhava em ter estabilidade, paz, noites tranquilas. Mas agora vivia contando moedas, contando dias, contando favores. Sentou-se em um banco de praça segurando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. O celular vibrava com notificações que ela não queria abrir. Cada vibração parecia um aviso de mais uma cobrança, mais uma decepção. Laura fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Era como se tudo dentro dela gritasse: "Eu não aguento mais viver assim." Ela estava cansada de pedir, cansada de prometer, cansada de se sentir um peso na vida dos outros. Foi ali, sentada naquela praça, que algo diferente começou a acontecer. Não foi um barulho, não foi alguém aparecendo, não foi nada visível. Foi um pensamento que surgiu, suave, mas firme. E se eu parasse de correr dos meus problemas e começasse a enfrentá-los? Aquilo a assustou, porque pela primeira vez, Laura percebeu que talvez o problema não fosse apenas a falta de dinheiro, mas a forma como ela vivia, sempre apagando incêndios, sempre sobrevivendo, nunca realmente vivendo. Ela se levantou devagar como quem estava acordando de um longo sono. Seus olhos ainda estavam inchados, mas dentro do peito algo tinha mudado. Era pequeno, quase frágil, mas real. Aquele momento de humilhação no prédio, aquela cobrança, aquela dor, tinha despertado nela algo que estava adormecido há muito tempo, a vontade de mudar. E mesmo sem saber como, Laura sentiu que aquele seria o primeiro dia de uma nova história. Uma história que ainda teria obstáculos, quedas e medos, mas que já não seria mais a mesma. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Laura, que sempre evitava encarar a própria realidade, tomou uma decisão que nunca tinha tomado antes. Ela sentou na mesa da cozinha, pegou um caderno velho e começou a anotar tudo. Cada dívida, cada valor, cada pessoa a quem ela devia. Foi doloroso. Cada número parecia uma ferida aberta. Mas pela primeira vez, ela não fugiu. Ela olhou para aquelas páginas cheias de números e pensou: esse é o meu ponto de partida. No dia seguinte, em vez de pedir dinheiro, Laura fez algo diferente. Ela começou a procurar oportunidades. Pegou trabalhos extras, vendeu coisas que estavam paradas em casa, ofereceu pequenos serviços. Não era fácil, não era rápido, mas era real. E algo curioso aconteceu. Cada pequeno valor que entrava, por menor que fosse, dava a ela uma sensação nova: dignidade. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que não estava apenas sobrevivendo, estava começando a se reconstruir. Quando pagou a primeira parte da dívida da vizinha,
Os olhos dela se encheram de lágrimas. Não porque era muito dinheiro, era pouco, mas porque era honesto, era fruto do próprio esforço. Era o início de um ciclo diferente. Laura começou a andar mais ereta, a olhar as pessoas nos olhos, a sentir que algo dentro dela estava se alinhando. E foi nesse momento que ela entendeu uma verdade poderosa. A prosperidade não começa no bolso, começa na mente. Por isso, agora eu quero que você declare algo em voz alta aí onde você está. Eu tenho prosperidade. Se você acredita que sua vida financeira pode mudar, se você sente que também precisa quebrar um ciclo de escassez, escreva nos comentários agora. Eu tenho prosperidade. Porque assim como aconteceu com Laura, quando você muda por dentro, o mundo lá fora começa a responder. Laura começou pelo que estava mais perto dela, a própria casa. Abriu armários, gavetas, caixas esquecidas no fundo do quarto. Havia roupas que ela não usava há anos, sapatos quase novos, objetos guardados para um dia que nunca chegava. Cada coisa parada ali era dinheiro dormindo, e ela nunca tinha percebido isso. Ela fotografou tudo com o celular e começou a anunciar. Uma blusa aqui, um sapato ali, uma bolsa, um eletrodoméstico pequeno. Quando as primeiras vendas aconteceram, Laura sentiu algo que há muito tempo não sentia. Esperança. Concreta. Não era mais alguém emprestando, era ela mesma criando valor. Com o pouco dinheiro que conseguiu, em vez de gastar, ela pensou diferente. Foi até uma loja de atacado e comprou alguns jogos de roupa de cama. Simples, bonitos, bem embalados. Ela não tinha uma loja, não tinha seguidores nas redes sociais, não tinha nada, só coragem. Ela começou oferecendo para vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que conhecia. É boa qualidade, preço justo, ela dizia, ainda tímida. Para sua surpresa, as pessoas começaram a comprar. Uma indicava para outra, uma mostrava para a família, e em poucos dias, Laura já não tinha mais nenhum jogo de cama parado. Com o dinheiro das vendas, ela comprou mais, depois mais um pouco, depois em maior quantidade. E algo dentro dela foi mudando junto com o crescimento das vendas. A mulher que antes pedia, agora oferecia. A mulher que se escondia, agora se mostrava. Cada venda era como uma confirmação silenciosa. Você é capaz. Laura já não se via como alguém fracassado. Ela começava a se enxergar como alguém em construção. E assim, de passo em passo, sem milagres instantâneos, sem atalhos, ela começou a crescer. Não só no dinheiro, mas na confiança, na dignidade, na forma de enxergar a própria vida. E aquele ciclo antigo de escassez finalmente começava a ser quebrado. Hoje, quando alguém encontra a Laura na rua, jamais imagina a mulher que ela já foi. Ela anda com a cabeça erguida, o olhar tranquilo e um sorriso que não carrega mais medo. Laura é uma mulher próspera. Ela continua trabalhando, mas agora não depende apenas do salário. O que começou com alguns jogos de roupa de cama virou uma fonte de renda constante. As encomendas chegam, os clientes indicam e ela aprendeu a reinvestir, crescer e organizar o que ganha. O mais importante, Laura não deve mais nada a ninguém. Não há mais mensagens de cobrança, não há mais ligações constrangedoras, não há mais vergonha. A vizinha que um dia a expôs no corredor, hoje a cumprimenta com respeito. As pessoas que antes se afastavam, agora a veem como alguém forte, determinada, alguém que virou a própria história. Mas o maior milagre não foi o dinheiro. O maior milagre foi a mulher que Laura se tornou. Ela aprendeu que prosperidade não é sorte, é decisão, é disciplina, é coragem para enfrentar a própria realidade e fazer algo diferente. Laura vive em paz, dorme tranquila, planeja o futuro, ajuda quem precisa, não porque é obrigada, mas porque agora pode. E se a história de Laura te mostrou alguma coisa, é isso. Não importa quão fundo você esteja hoje. Quando você decide mudar, o impossível começa a perder força. Assim como Laura, você também pode quebrar qualquer ciclo. E quando isso acontece, tudo muda.
Se a história de Laura tocou seu coração de alguma forma, saiba que isso não foi por acaso. Muitas pessoas vivem hoje exatamente como ela vivia antes, cansadas, endividadas, sem ver saída. Mas quando você escuta uma história assim, é porque algo também quer mudar dentro de você. Agora eu quero te convidar a fazer algo muito especial. Se você precisa de uma resposta, de uma porta aberta, de uma provisão, de um recomeço, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nada é pequeno demais, nada é grande demais. Nós vamos orar por você. Também não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque cada curtida e cada inscrição ajudam essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão precisando exatamente de uma palavra como essa. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te cubra com paz, sabedoria e prosperidade. Que você nunca mais se sinta sozinho na sua caminhada e que, assim como Laura, você também viva uma nova história. Uma história de restauração, dignidade e vitória. Fica com Deus, meu anjinho.